a tua palavra, ele escuta a tua voz, a tua direção, Pai. E se ele está aqui, porque a palavra está com ele, Pai. E eu sei que o Senhor vai nos ensinar mais e mais nesta noite. Use a vida dele para nos capacitar, para que nós possamos crescer em conhecimento, crescer no nosso relacionamento contigo, Pai. Crescer na tua presença nesta noite, através do que vier da vida do teu filho. Eu sei que o Senhor vai usar grandemente, poderosamente ele aqui, porque ele é um vaso, Pai. E ele não faz a vontade dele, mas ele faz a tua vontade, Pai. E eu sei que o Senhor já preparou aquilo que vai chegar nos nossos corações. Abra os corações nessa noite, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos corações espirituais, o nosso entendimento espiritual, Pai, para que o teu Filho, Senhor Jesus, venha derramar da tua presença neste lugar. Assim eu oro, eu te agradeço. E a igreja diz amém. Pastora Sabrina, tá por aí? Me ajuda aqui, só para colocar o tablet, por favor. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quantos aqui estão felizes nessa noite? Dá um glória bem forte aí. Glória. Aleluia. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade ao pastora Muriele. Estou muito honrado de estar aqui nessa noite com vocês. É terceiro dia de clamor, um título profético, ano de Josué, ano de conquistas. E para quem não me conhece, meu nome é Everton Campos. Pareço um pouco mais novo, dizem as pessoas, mas eu tenho 33 anos de idade. Sou pastor, profeta e fui consagrado apóstolo. Na mesa. Isso. E quando recebi a mensagem da pastora Muriele, dizendo que eu traria a palavra nessa noite, eu falo assim: Deus, o que eu vou liberar sobre a tua igreja? O que o Senhor quer, aquilo que eu passe para a tua igreja através do reino de Deus. Porque as expectativas maiores são suas de estar aqui nessa noite. Por qual motivo você se deslocou até aqui? Por qual motivo você veio até a casa do Pai? Por qual motivo aquilo foi um combustível para que você esteja aqui nessa noite? Qual que foi? Deus quer trabalhar no teu coração nessa noite. E você tem que compreender, a partir do momento que tem a abertura do culto, a partir do momento que nós estamos reunidos pelo nome dEle, ali Ele está. Eu quero que você entenda algo hoje, meu querido, minha querida. Ele quer trabalhar diretamente no teu coração, da mesma forma que trabalhou no coração de Josué, forjado, treinado e escutando a voz do Espírito Santo de Deus. Será que você pode dar total liberalidade para o Espírito Santo trabalhar dentro do seu coração nessa noite? Eu quero orar antes de começar aqui a abertura desse culto, dessa palavra. Eu quero que você coloque suas mãos no seu coração, mas coloque de forma diferente, como um ato profético para a sua vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, anjos ministradores de poder e de glória nessa noite. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor deixe essa atmosfera aqui, Pai, sem qualquer tipo de resíduos. Deixe uma atmosfera, ó Pai, de cura, libertação, ativação para os corações que estão aqui dispostos a escutar a Tua palavra, Pai. Eis aqui as tuas filhas, eis aqui os teus filhos, ó Pai, que se deslocaram para a casa do Senhor Jesus, para que possam ser impactados pela tua palavra nesta noite. Então, Senhor Jesus, pela autoridade do santo nome e aquilo que o Senhor me delegou como apóstolo geracional de nações, a avivalista de ativação, eu quero declarar no teu coração nessa noite o manancial de águas vivas. Seja cheio agora pelo Espírito Santo. Cheio, 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 cheio. As lacunas do seu coração, Deus me mostra.
serão mais do que preenchidas nessa noite. Você se tornará um ser espiritual. Você se tornará um corpo transmissor de glória. Do improvável, Ele leva você a lugares maiores, celestiais, a lugares de promessas. Você recebe essa palavra de abertura nessa noite? Você está preparado para aquilo que vai sair deste altar nessa noite? Então levante as duas mãos, assim ó. Eu quero que você aponte agora para o reino de Deus, para o trono do Deus vivo, onde anjos cantam sem cessar: Santo, 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 Santo. E aplauda Ele o mais forte que você possa nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Eu vou pedir que alguém possa trazer um copo de água para mim, por favor. Igreja, abra tua palavra em Josué, capítulo 1. Todos acharam? Todos digam glória a Deus. Passo ali. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tendo dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para que teres o cuidado a fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Até aqui. Amém? Algumas pessoas só assemelham a palavra de Josué como um sucessor de Moisés. E a palavra diz que ele levantou Moisés e deu direções a ele. E as pessoas conhecem a palavra de Moisés como um homem que somente levou um povo à terra prometida, ou tão somente derrubou as muralhas de Jericó. Mas existe um contexto muito mais profundo além disso, que foi o quê? Existia uma promessa, existiam direções, mas existia o quê? Um coração entregue ao próprio rei. E porque ele foi sucessor de Moisés, pela confiabilidade que Deus colocou no coração dele. Josué, a palavra diz que ele realmente era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Onde Moisés ia ou se deslocava, Josué estava junto a ele. Só que Josué, ele não foi somente conquistar a terra prometida durante o tempo dele que ele ficou com a sucessão e aquilo que foi colocado sobre ele, posso dizer assim, colocado sobre ele como chamado, como levante de Deus vivo para fazer algo depois da sucessão. Então quero dizer para vocês, meus queridos, que ele começou a trabalhar no coração de Josué
muito antes de entregar uma promessa a Ele. Então nós estamos em terceiro dia de clamor. Um título profético para a tua igreja, o ano de Josué, ano de conquistas. Mas muitas das vezes você não sabe e não sabe como fazer algo para realmente conquistar algo que você quer. Quando a Muriel disse aqui, armas espirituais. Quando a Muriel também disse na abertura deste culto, você tem que ser um ser espiritual, que se mova. Quando eu falo um ser espiritual, não é ser um ser religioso. O próprio Deus tem que saber quem você é. Ele confiou a Josué coisas grandes, porque ele sabia quem Josué era. Será que você percebe, ou sabe, ou tem a plena consciência que Jesus conhece a você na perfeição? Antes de você clamar, antes de você gerar algo dentro do seu ventre espiritual, Ele tem que saber quem você é, qual é a sua identidade, qual o seu DNA profético espiritual. Muito de nós, igreja, pensa que conquistas vêm somente por bens materiais, bens físicos, algum serviço. Tem bastante sonhador aqui nessa noite? Quem sonha aqui? Isso é muito bom. Isso é realizador para nós. Eu tenho um sonho com a minha mulher aqui de muitas coisas. Isso não é pecado. Mas antes de você sonhar algo, antes de você chamar a matéria, você tem que começar a ser igual a Josué. Um coração obediente, temente, santo. Eu fico imaginando, igreja, quando Josué estava levando aquele povo para a terra prometida, ele passou por ansiedades, nervosismo. Você imagine, pastor, ele olhando assim para trás, aquele povo, confiando na palavra daquele homem, confiando nos pés daquele homem. Deus quer te levantar como obra de nações, para que você comece a trabalhar dentro da sua casa, dentro dos seus projetos, dentro do seu emprego. Você quer ganhar uma multidão, mas você não ganhou a sua esposa para Jesus, a tua família. Nós estamos no segundo semestre do ano, igreja. O Kairos de Deus está totalmente acelerado. E eu falo por mim mesmo. Hoje você está vendo aqui um pastor que foi levantado da profeta. Deus está me liberando aqui para falar algo da minha pessoa para vocês, fortalecer a fé de vocês. Quando Deus me chamou, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Quando entrei aqui na igreja, eu reconheci o Fernando, que está aqui sentado. Me conhece desde os 6 anos de idade, né, Fernando? Da antiga igreja batista, do pastor Francisco. E quando eu tive meus 20 e poucos anos de idade, eu tinha um problema muito sério comigo mesmo. E qual que era esse problema? Primeiro, o alcoolismo. Pois é. Com 20 e poucos anos de idade, eu era alcoólatra. Qual que é o meu segundo problema? A ansiedade, o síndrome do pânico. Eu lembro quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, o diabo me bateu tanto, pastora Muriel, mas tanto, que ali o próprio Deus já me forjava, e eu não sabia. E eu lembro do momento, quando eu estava viajando, eu fui para um local, eu estava conhecendo a minha
da minha vida hoje, a pastora Sabrina, a apóstola Sabrina. Eu conhecia ela e também conhecia a apóstola Ana. Eu estava num local e eu liguei para a apóstola Ana e falei: apóstola, eu estou passando por isso, aquilo. Comecei a desabafar com ela. E foi ali que Deus me levantou, mesmo sendo pecador. E depois disso, foi passando alguns anos, eu acabei me formando em direito. Eu conheci a Jesus. E quando eu conheci a Jesus, meus irmãos, Ele se apresentou para mim como homem na minha frente. Ele simplesmente falou assim para mim: pastor, eu que te levanto como um pastor de gerações. Eu não entendi muito bem aquilo, para ser muito sincero. E depois disso foi passando alguns anos, eu fiquei apaixonado por Jesus. E quando você fica apaixonado por Jesus, você começa a mergulhar em águas mais profundas. Porque Deus é uma fonte inesgotável, meu irmão. Eu me apaixonei pelo profético, pelo apostólico. Eu comecei a entrar nas Sagradas Escrituras, da palavra rema revelada. E passou alguns anos, eu comecei a pegar aviões para me deslocar em locais onde era concentrado escolas proféticas de poder e de fogo. Peguei um avião juntamente com a pastora Sabrina, juntamente com a apóstola Ana, fomos lá para Curitiba. Primeira viagem, Rio de Janeiro, né, apóstolo? Fiquei 3 dias numa imersão profética com um grande apóstolo, onde eu tive tudo que sugar mais um pouco para entender aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Lá eu comecei a criar uma identidade com Deus. Deus começou a me forjar. Deus começou a me levantar. Deus começou a colocar sonhos proféticos sobre a minha vida. E quando eu falo profético, igreja, eu vivo disso. Eu creio no poder da transformação, da ativação, da manifestação de dons, da cura, da libertação. E após isso, eu falei: Deus, eu preciso me aprofundar mais um pouco. Pastor, eu fui para Curitiba. Fiquei 3 dias numa imersão de grandes apóstolos do avivamento. Nós chegamos num local, escute bem. Eu cheguei no local para mim colocar minhas malas e tudo mais. A apóstola pegou nas minhas mãos e fez assim. Ele olhou na bolota dos meus olhos e disse assim: eis que te faço profeta. Meu irmão, eu fui arrebatado naquele lugar. Parecia que ela já me conhecia há anos, meses, séculos. E foi aqui naquele momento que eu fui consagrado e ungido pelo Senhor e levantado como profeta. Mas aí, pastor Everton, calma aí, pastor, a profeta, apóstolo, e que isso tem a ver com a palavra que está sendo ministrada nessa noite. Deus, Ele quer te levantar de maneira diferenciada. Às vezes você não encontrou o teu chamado, mas existe uma promessa dentro de você, meu irmão. Mas só que essa promessa, ela precisa ser ativada, ela precisa ser transformada. Você tem um ventre espiritual dentro de você, e quando você começa a mexer essas engrenagens espirituais dentro de você, é aí que Deus começa a questão de mudanças celestiais a teu favor. Do improvável Ele me fez apóstolo. Você crê no poder da transformação? Espírito Santo de Deus, toque todos os corações nessa noite.
todo coração frio, todo coração endurecido, transforma em coração de carne agora nesta noite, de dentro para fora. O Espírito Santo está ministrando gente nesse lugar aqui, ó. Tem pessoas que liberaram o coração para serem ministradas. Tem pessoas que estão entendendo. Se existe alguma dor dentro do seu coração, alguma angústia, algo que você tem guardado que não deixa você avançar, começa a trocar os corações nessa noite. Se existe alguma fragilidade espiritual dentro de você, por favor, pastor, eu quero orar por você nessa noite. É uma notificação do Espírito Santo de Deus. Ele vai convencer você nessa noite de vir aqui. O Espírito Santo vai te tocar nessa noite. Se Deus me chamou para este lugar, e eu sendo um transmissor de glória neste lugar, começa a transformar vidas neste lugar. Chamados que foram enterrados, Deus me mostra. Promessas que você enterrou. As direções hoje que você não tem mais e terá nessa noite. Começa a restituir. O processo de restituição. Em nome de Jesus.
Amém, queridos? Acho que o horário já estendeu um pouquinho. Deus quebra protocolos. Se Deus me trouxe aqui para liberar algo sobre você, e aquilo que nós estamos girando, que você possa sair daqui e mexer no arado todos os dias no teu ventre espiritual. Como que é o seu nome? Lorena. Lorena, fecha os olhos. Apóstolo, vai até ela. Pega nas mãos dela. Espírito Santo de Deus, o Senhor cura de novo as suas emoções, também as estruturas emocionais do teu coração. Jesus, eu peço a tua presença, intensifica, ó Pai, a tua unção sobre a vida da tua filha. E ela tem um coração de adoração, um coração de adoradora. Comece a encher, ó Pai, a vida dessa menina, dessa moça, dessa grande mulher que se tornará pela autoridade. Tira todas as dores, Espírito Santo. Tudo aquilo que foi forjado, toda seta emocional, Pai. Toda a mente, ó Pai, que foi colocado sobre ela. Algum pensamento torpe que o Senhor me mostre, que não pertence a Ti, ó Pai, vem trocando agora. Alinha, Senhor, a vida dessa moça, alma, corpo e espírito. Que através da vida dela, ó Pai, deste casal, um casal diferenciado, um casal, ó Pai, que correrá como corça, um casal diferenciado. Alinha os caminhos da tua filha, ó Pai. Comece a encher ela, do alto da cabeça às plantas dos pés. E Ele disse assim para você, filho, ó, todos os sonhos que você deixou para trás, todos os sonhos que você enterrou, todos os sonhos que você falou assim, não é mais para mim, eu não quero mais isso, eu deixo isso de fora agora, eu não quero mais. A partir de hoje, Ele ergue os teus chamados, a tua promessa, os teus sonhos, sendo colocados como alicerces diante do Rei. A coroa que você perdeu lá atrás, Ele coloca mais uma vez sobre ti, sobre tua cabeça. O mesmo batismo, Espírito Santo de Deus. Como diz as suas sagradas escrituras, existe um ser mais poderoso. Existe um ser qual não posso lavar as suas sandálias. Eu lhe batizo com fogo consumidor. Há uma ambiência de cura neste lugar. Há uma ambiência de transformação neste lugar. A ambiência deste lugar foi alterada no reino espiritual. Existe uma cápsula gloriosa neste lugar, meu querido. Sela os corações nessa noite. Sela os corações nessa noite.
Mais alguém precisa de oração? Agora não é o momento para você se inclinar para trás, mas sim para frente. Ele se faz presente neste lugar. Ele representa a terceira pessoa da Trindade espiritual. Ele é uma pessoa, sabia? Ele te abraça. Ele toca em você. O Espírito Santo de Deus só toca em você quando você libera para que ele possa ser tocado. Existe uma liberalidade espiritual neste lugar. Eu vejo muitas dores aqui, pastora Muriel, muitas dores. E Deus, ele está curando. Como é o nome da sua esposa, Fernando? Como é o nome da sua esposa? Sua namorada, como é o nome dela? Camila? Já estou profetizando já, esposa. Deus dizer algo para você. Ele te ama, viu? Ele não se esqueceu de você, não. Por onde você anda, os olhos dele estão inclinados sobre a tua vida. Ele quer trazer paz no teu coração. Tranquilidade. No seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento. Você tem um desejo no teu coração que Deus me mostre, mas você tem medo de avançar. Deixa eu dizer algo para você, Camila. Muitas vezes a gente faz improvável, mas Ele quer te levantar como uma grande mulher também. Uma mulher de oração. Uma mulher cheia do Espírito Santo. E Deus está unindo vocês, Fernando, por algum propósito. É um mistério para ti. Então busquem juntos o que Deus tem para vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Eu creio que Deus usou nosso apóstolo hoje aqui, né? E aquilo que foi entregue, valorize. Muita coisa foi entregue aqui essa noite. E aí o que muda é o que você faz com aquilo que você recebeu. Amém? É um posicionamento, né? Eu creio que os 5 ministérios estão aqui dentro da igreja. Eu creio nisso. E às vezes a gente olha a igreja achando que só existe ali um ministério, mas os ministérios estão aqui dentro. Deus colocou aqui dentro. A igreja de Deus, ela não é uma igreja pensa, né? Ela é uma igreja completa. Mas que ela seja uma igreja pequena, ela é uma igreja completa. Então eu creio que aqui tem evangelista, aqui tem apóstolo, aqui tem mestre, aqui tem pastor, aqui tem profeta. E Deus entregou. Amém? Então que você saia daqui nessa noite com essa clareza, né? Não se menospreze, mas se valorize. Porque às vezes a gente age, né? Como agiu Moisés, né? Eu sou ruim do falar, né? Mas Deus sempre vai dar uma estratégia e vai colocar alguém para andar do seu lado. Se é ruim, não tem problema, coloca o Arão, né?
Se é ruim de fala, eu coloco um falador do seu lado. Então Deus tem as estratégias dele. Amém? Obrigado, apóstolo. Obrigado. Deus abençoe vocês. Manda um abraço para a apóstola Ana Rosa, né? E nós estamos aqui orando por ela também, pelo ministério de vocês. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui gratos, Pai, por tudo que o Senhor realizou aqui esta noite, Pai. A nossa oração nesta noite, Pai, é pela vida dos teus filhos, Pai, que saíram dali, Pai, e deixaram nesta noite o ministério deles ali, Pai, para estarem aqui conosco esta noite, Pai. Eu creio, Pai, que eles vieram trazer algo da tua parte neste lugar, Pai. Nós tivemos a nossa alma vitaminada, Pai, através dos louvores que foram entoados, Pai, através da palavra, Pai. E nós estamos alegres, Pai, porque o Senhor tem cuidado deste povo que aqui está, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que leve, Pai, os teus filhos agora para os seus lares em paz, em segurança. Que tudo aquilo que hoje foi ministrado, tudo aquilo que eles receberam, Pai, eles saiam deste lugar, Pai, ruminando, pensando em tudo que receberam. Para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, buscar em Ti, colocar em prática, Pai, tudo aquilo que eles receberam. Para que o corpo do Senhor seja edificado, Pai. Que haja edificação, Pai, através daquilo que foi entregue aqui essa noite, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor, Pai, tem algo especial para esta casa, para este corpo, para esta igreja, Pai. E nós cremos, Pai, que iremos viver isso, Pai. Iremos viver, Pai, a Tua bênção, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para este lugar, Pai. Nós iremos, Pai, fazer parte desta história, Pai. Uma história, Pai, que terá um legado, Pai, será deixado um legado, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Nós não estamos aqui, nós não fomos juntados aqui por um acaso, Pai, mas fomos juntados porque temos um propósito em comum, Pai. E nós sabemos, Pai, que onde estiverem dois ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E o Senhor se fez presente aqui neste lugar esta noite, Pai. E somos gratos por isso, Pai, por cada vida que foi usada aqui hoje, Pai, como um canal, como um instrumento, Pai, para a Tua casa e para a Tua igreja, Pai. Eu despeço a Tua igreja agora em paz, em segurança, que o Senhor dê uma noite de sono, Pai, reparadora para os Teus filhos, Pai. Que eles saiam daqui regozijando, Pai, de alegria, Pai, e de leveza na sua alma, no seu coração, Pai. Aqueles que vão levar hoje para casa a cura, Pai. Que vão levar, Pai, em nome de Jesus, uma confirmação do seu ministério, Pai. E que nós, Pai, como líderes desta casa, possamos ter a sensibilidade, Pai, de reconhecer isso, Pai. E essa é a nossa oração essa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de toda a tua parentela. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.